Fala galera, tudo bem com vocês? Como é que foi o final de semana? Como é que foi a comemoração dos dias dos pais, né? Eu no meu segundo dia dos pais, né, com minha filhota Maria. Bom galera, hoje a gente vai falar sobre um tema que eu acho um tema muito legal, mas que nem sempre é um tema fácil, que é dizer não, tá? Já te pedindo, já aproveitando, se você estiver vendo esse vídeo pelo YouTube, se inscreve aí no canal, deixa o seu like. Se estiver vendo pelo Instagram e achar que vale a pena, me ajuda aí a divulgar, tá? Eu pensei muito em fazer esse vídeo porque é uma coisa que não é confortável pra gente, né? Dizer não. Deveria ser mais fácil do que a gente acha que é. Falar não, só que falar não para algumas pessoas é muito complicado, né? E assim, a gente sabe que às vezes por não saber dizer não, nós nos complicamos demais na vida. Todo mundo já teve isso, né? E assim, parte financeira, a parte emocional, até a parte profissional, alguém já foi prejudicado por não saber dizer não. Eu mesmo fui um desses, sabe? Vou pegar um exemplo simples do que eu sabia que ia acontecer e ainda assim eu não tive coragem de dizer não. Há muito tempo atrás, bastante tempo mesmo, a esposa de um colega estava grávida e ele me ligou numa sexta-feira, eu lembro até hoje, eu estava no consultório e ele falou assim para mim: Zé, me empresta R$100 porque minha esposa vai ter que fazer um pré-natal, um ultrassom, eu não tenho esse dinheiro para pagar, mas meu pai está mandando na conta de compadre. Compadre era um outro colega nosso. E só que ele está em Araguaína é uma cidade aqui no norte do estado. Ele não chega hoje, então assim que ele chegar eu te pago. Segunda-feira eu te pago. Naquele momento eu sabia que ele não ia me pagar esse dinheiro, mas eu deveria ter dito não. Mas eu disse, não, eu emprestei o dinheiro, né? O fato é que a esposa fez o pré-natal, o filho dele nasceu, graças a Deus. Já deve estar quase a idade de casar, se eu não me... Nós perdemos um pouco o relacionamento, mas não foi por causa disso, né? Acho que o filho dele já deve até estar na idade de casar, e os meus R$100 até hoje nada, né? Então isso assim, isso é um fato que acontece muito na vida da gente, e o não dizer não, ele não te prejudica, é só financeiramente não, tá? Emocionalmente você se prejudica, profissionalmente você se prejudica. Quem aqui não já teve um fato, não já aconteceu com você, ou não conhece alguém que aconteceu, que namorava uma pessoa e os amigos ou as amigas, né, ficavam falando para sair e dizendo assim: ah, você é frouxo, né, você não vai porque é um pau mandado, mas um dia essa pessoa saiu com os amigos. E aí os amigos desafiaram a ficar com alguém que estava afim dele ou estava afim dela e ficou, e o namorado ou a namorada soube e o relacionamento não durou. Às vezes aquele relacionamento nem duraria mesmo. Às vezes naquele erro de você não ter sabido dizer não para um desafio de amigos só porque ficou pensando o que é que as pessoas iriam falar de você no futuro, você pode ter perdido aquela pessoa, né, pode ter perdido a pessoa da vida dela. Isso acontece várias vezes, né? E assim, uma coisa que eu percebi é que nós nos constrangemos ao dizer não, entendeu? Assim, fica aquela situação de que, se eu disser não, como foi o que eu falei antes, o que é que vão pensar de mim? O que vão pensar de você, gente? O que vão pensar de nós pelo fato da gente dizer não ou da gente dizer sim é exatamente a mesma coisa. Tem muita gente que fala assim: se eu não emprestar um dinheiro a fulano, ou se eu não emprestar o meu carro a fulano, ele vai falar mal de mim para as pessoas. Gente, se uma pessoa vai falar mal de você, ele vai falar mal de você de qualquer jeito. Ele vai falar mal de você
porque você não emprestou o dinheiro para ele, ou ele vai falar mal de você para as pessoas se um dia você precisar daquele dinheiro que você emprestou e você for lá cobrar para ele, ele vai falar assim, pô, o Zé me emprestou dinheiro, eu estou numa situação difícil e agora ele vem me cobrar. Eu não quero nem saber em que situação que você está. Ele quer saber que assim, o problema dele foi resolvido. Então, quem vai falar mal de você, vai falar mal de você independente do que você disser ou fizer. Isso aí não faz diferença nenhuma. Então, assim, uma coisa que eu estou tentando me policiar com isso, eu já me considero até muito bom em dizer não, mas óbvio, eu sempre tenho que melhorar. É isso, é não me constranger mais perante as situações que a gente vai dizer não. E eu vou dizer uma coisa para vocês, saber dizer não hoje, nesse momento, no presente, às vezes ele te livra de um problema futuro enorme, tá? O incômodo do dizer não pode ser muito menor do que a ferida que vai ser aberta lá na frente pelo fato de você ter dito sim, tá? E assim, eu ouvi isso numa palestra de um pastor Cristiano Leal, uma palestra no YouTube, né? Apesar que eu sou católico, né, eu gosto de assistir muitos vídeos falando de religião. Eu gosto do padre Reginaldo Manzotti, do padre Fábio de Mello, do padre Christian, mas eu acompanho alguns pastores também, principalmente o Tiago Brunet e o pastor Cláudio Duarte. Mas esse foi do pastor Cristiano Leal, né? E eu achei uma coisa interessante que ele falou, e aquilo ali me pegou. Que ele fala assim, que quando você não diz não para uma pessoa, você tira a oportunidade dela crescer. E aquilo me relembrou uma coisa que eu tinha conversado há uns dias atrás com a minha mãe, que assim, eu sempre fui muito ruim financeiramente, de controle financeiro, né? Eu tenho assim, eu posso dizer que eu tenho um controle financeiro da minha vida de uns 3 a 4 anos para cá. Mas antes, assim, se for para a gente fazer um vídeo falando de cagadas financeiras, eu posso ficar falando aqui com vocês, eu acho que um dia inteiro, e talvez ainda sobre assunto. E uma vez eu tive um problema, né? Minha conta no vermelho, devendo cheque especial. E eu cheguei para minha mãe e pedi a conta dela emprestada, que era para... Eu não sei se eu ia depositar um cheque de paciente, ou eu não sei se eu tinha pedido dinheiro para o meu pai, me mandaram alguma coisa assim. E aí minha mãe me deu uma resposta que na hora assim, me chateou, me chocou demais. Ela falou assim, olha, você não precisou da minha ajuda para se colocar em problemas financeiros. Você também não vai precisar da minha ajuda para sair deles. Gente, aquilo dali foi a melhor coisa que a minha mãe fez para mim. Porque naquele momento eu tive que me acertar financeiramente. Naquele momento eu comecei a mudar minha relação com o dinheiro. Óbvio que demorou mais tempo até que eu conseguisse realmente ter um controle financeiro da minha vida. Mas assim, aquele momento, até hoje eu falo que aquilo ali é um divisor de águas na minha vida. Sabe, aquele não que eu recebi naquele momento e que na hora eu não entendi, aquilo dali assim me fez crescer enormemente. E quando o pastor Cristiano Leal ele falou isso, que quando você não dá um não para uma pessoa, você tira dela o direito de crescer, me veio aquela cena assim na hora, mas assim foi imediato, me veio aquela cena na cabeça. Então eu falei assim, pô, isso aí tá muito certo. E só mais uma última coisa, 2 coisas que eu vou deixar aqui para vocês. A gente sempre fala não para alguém, tá? Quando, por exemplo, o teu chefe, o teu colega de trabalho pede para que você faça um serviço que não é seu, que é dele, e você tem que ficar 1 hora, 2, 3 horas a mais no serviço, você está dizendo não para sua esposa, ou para o seu marido, para os seus filhos, você está tirando tempo de convivência com a sua família. Você está dizendo não para a sua família, tá? Isso é só um exemplo do que eu quero falar, porque se você também for ver direito, você vai ter gente dentro da sua própria família que você deveria dizer não mais vezes para que você tivesse mais tempo com a sua esposa e com seus filhos. Eu digo isso, eu digo pai, mãe, cunhado, todo mundo. E quando eu digo dizer não,
gente, eu não estou falando aqui como se fosse uma coisa egoísta, tá? É óbvio que sempre que você puder ajudar, você vai ajudar as pessoas. Sempre que você puder ajudar, você tem que ajudar. Mas assim, você não pode se prejudicar para ajudar as pessoas. Às vezes a pessoa vem te pedir, por exemplo, um dinheiro, né? Tá com um problema financeiro e você vem te pedir dinheiro e você às vezes tem um dinheiro contado para pagar suas contas ou para pagar suas dívidas e você fala assim, não, eu vou emprestar porque ele precisa, ou voltando, vai falar mal de mim. A gente ajuda quando a gente pode ajudar. Quando a gente vai se prejudicar, a gente não ajuda, tá? E só para encerrar, eu tenho certeza que quando eu falo disso, de falar não para as pessoas, na cabeça da gente vem alguns nãos que nós já deveríamos ter ditos e vem alguns nãos que nós sabemos que teremos que dizer. Então assim, já começa a treinar esse não, tá? Para quando você precisar usá-lo, você ter o poder de usá-lo, tá? Dizer não não é errado. Dizer não é apenas um jeito de você se proteger de coisas que podem te fazer mal no futuro, tá? Voltando a falar agora uma citação do Tiago Brunet, ele fala assim, que o não bendito, o não dito na hora certa, ele pode escrever o teu nome no livro da vida. Abraço, galera. Beijo para vocês.